A manhã chegava pesada sobre Belo Horizonte. O céu carregado de nuvens cinzentas parecia pressagiar chuva, mas ainda resistia. Breno Salgado observava pela janela do seu Mercedes preto, enquanto o motorista conduzia o veículo pelas ruas que ele não visitava há quase 30 anos. Seus dedos tamborilavam no apoio de braço de couro, um tique nervoso que surgia apenas quando algo o incomodava profundamente. Aos 52 anos, Breno era um dos homens mais ricos de Minas Gerais. Sua empresa de mineração tinha operações em 3 estados e escritórios em 2 capitais. Usava relógio suíço, ternos sob medida e jantava com políticos e empresários. Mas naquele momento, vestindo um casaco de lã italiana, sentia-se como um menino descalço que um dia correu por aquelas mesmas ruas. O bairro Santa Efigênia havia mudado, mas não o suficiente. As casas antigas ainda se amontoavam nas ladeiras íngremes, com suas fachadas desbotadas e muros rachados. Crianças brincavam na calçada, mulheres penduravam roupas nos varais. O cheiro de café e pão assado vinha de alguma padaria próxima, misturado ao odor de esgoto que subia das galerias velhas. Breno apertou os lábios. Aquele lugar representava tudo o que ele havia fugido. A pobreza, a humilhação, o sentimento de ser invisível num mundo que só enxergava quem tinha dinheiro. O carro parou diante de uma casa térrea de esquina, com portão de ferro enferrujado e janelas com grades. A pintura azul claro estava descascada, revelando camadas mais antigas por baixo. Era menor do que Breno lembrava, mas talvez fosse apenas porque ele tinha crescido, ou porque agora morava numa mansão de 400 metros quadrados no bairro Mangabeiras. Desceu do carro sem esperar que o motorista abrisse a porta. O vento frio de junho bateu em seu rosto, trazendo memórias que ele preferia manter trancadas. Seus sapatos italianos tocaram o asfalto irregular, e ele ficou parado ali, apenas olhando. Aquela casa tinha sido sua, ou melhor, de sua família. Seu pai, um pedreiro que bebia demais. Sua mãe, uma lavadeira que trabalhava até as mãos sangrarem. E ele, o filho único que prometeu a si mesmo que jamais seria pobre como eles. A propriedade estava registrada em seu nome havia décadas, mesmo depois que seus pais morreram. Ele nunca havia voltado, nem quando o pai faleceu de cirrose, nem quando a mãe o seguiu 2 anos depois, vencida por um câncer que ela ignorou até ser tarde demais. Breno enviou dinheiro para o funeral, mas não compareceu. Estava ocupado fechando seu primeiro grande contrato. Agora, ele viera porque precisava. Sua empresa estava expandindo e aquele terreno, junto com outros da região, seria transformado num complexo comercial. A demolição estava marcada para dali a 3 semanas. Ele poderia ter mandado um funcionário resolver tudo, mas algo o trouxe pessoalmente. Talvez curiosidade, talvez culpa. Ele não saberia dizer. Breno atravessou o portão que rangeu alto, anunciando sua presença. O pequeno quintal estava surpreendentemente bem cuidado. Havia vasos com plantas, uma mangueira enrolada, até mesmo uma cadeira de plástico sob a sombra da pequena jabuticabeira que ele mesmo plantara quando criança. Alguém morava ali. Seu corpo se enrijeceu. Isso não deveria estar acontecendo. A casa estava vazia nos registros, abandonada. Ele franziu a testa e avançou até a porta da frente. Antes que pudesse bater, a porta se abriu. Uma mulher apareceu. Devia ter uns 40 e poucos anos, magra, com cabelos castanhos presos num coque simples. Usava calça jeans desbotada e uma blusa de lã bege. Seu rosto era cansado, marcado por rugas sutis ao redor dos olhos, mas havia uma firmeza no olhar que o surpreendeu. Ela o encarou sem medo, apenas com leve desconfiança. "Posso ajudar?" perguntou ela com voz calma, mas cautelosa. Breno se recompôs rapidamente, acostumado a estar no controle de qualquer situação. "Meu nome é Breno Salgado. Sou o proprietário desta casa." Ele fez uma pausa, deixando que a informação assentasse.
E a senhora é? A mulher não pareceu surpresa ou intimidada. Cruzou os braços sobre o peito. Célia Mourão. Moro aqui há 12 anos. 12 anos? Breno sentiu irritação subir pela garganta. Isso é impossível. Esta propriedade está vazia há décadas. Como a senhora entrou aqui? Célia não recuou. A porta estava aberta. A casa estava caindo aos pedaços. Ninguém ligava para ela. Eu precisava de um lugar. Ela falou sem pedir desculpas, apenas constatando fatos. Reformei o que pude. Pago as contas de luz e água no meu nome. Cuidei deste lugar como se fosse meu. Breno respirou fundo. Invasão de propriedade. Posse irregular. Ele poderia chamar a polícia agora mesmo, mas algo o impediu. Talvez fosse a maneira como ela falava. Sem rastros de culpa, mas também sem arrogância. Apenas a verdade nua. A senhora sabe que isso é ilegal, certo? Breno manteve o tom firme, empresarial. Sei. Célia não desviou o olhar. Mas também sei que se eu não tivesse feito isso, essa casa teria virado um ponto de drogas ou desabado sozinha. Eu dei vida a ela de novo. Havia verdade naquilo. Breno olhou ao redor e percebeu os detalhes. A fachada, apesar de velha, estava íntegra. As telhas pareciam ter sido trocadas. O quintal, limpo e organizado. Aquela mulher realmente cuidara do lugar. Mas isso não mudava os fatos. Ele era o dono e precisava daquele terreno. Infelizmente, isso não importa. Breno escolheu as palavras com cuidado. Esta propriedade será demolida em 3 semanas. Estou aqui para notificá-la. A senhora terá que sair. Pela primeira vez, ele viu algo se quebrar no rosto de Célia. Não medo, mas algo mais profundo. Dor contida. 3 semanas. Ela murmurou, mais para si mesma. Breno esperou que ela argumentasse, chorasse ou implorasse. Era o que normalmente acontecia nessas situações. Mas Célia apenas olhou para ele com uma intensidade que o fez desviar o olhar. O senhor quer entrar? Ela perguntou, surpreendendo-o. Já que é o dono, deve querer ver como está por dentro. Breno hesitou. Parte dele queria ir embora, resolver tudo por telefone e advogados. Mas outra parte, uma parte que ele não reconhecia mais, sentia curiosidade. E talvez algo mais. Culpa. Está bem, concordou. Célia deu um passo para o lado, permitindo sua entrada. Breno cruzou a soleira e foi como atravessar um portal para o passado. A sala era pequena, com um sofá surrado, mas limpo, uma televisão antiga sobre um rack de madeira. As paredes estavam pintadas de branco, com quadros simples. Tudo era modesto, mas havia cuidado ali. Café fresco perfumava o ar, vindo da cozinha que ele conseguia ver ao fundo. Mas o que realmente o parou foi a presença do garoto. Sentado no sofá, um adolescente de uns 15 ou 16 anos olhava fixamente para ele. Magro, com cabelos escuros despenteados, o menino usava uma camiseta velha de time de futebol e calça de moletom. Mas o que mais impressionava era o olhar, intenso, quase acusador. Este é Gabriel, apresentou Célia com voz mais suave. Meu filho. O garoto não disse nada. Apenas continuou encarando Breno com aqueles olhos escuros que pareciam ver através dele. Havia raiva ali, e algo mais que Breno não conseguia identificar. Prazer. Breno murmurou, mas o garoto não respondeu. Célia deu um suspiro cansado. Gabriel, cumprimente o senhor. O menino apertou a mandíbula, mas finalmente falou, com voz baixa e carregada. Oi. Então se levantou abruptamente e saiu em direção a um dos quartos, batendo a porta. Célia fechou os olhos brevemente, como se aquilo lhe custasse energia. Me desculpe. Ele anda difícil. Breno acenou com a mão, mas algo naquele garoto o incomodava. Aquela raiva, aquele olhar, como se o conhecesse, como se Breno tivesse feito algo terrível. Ele balançou a cabeça, afastando o pensamento. Era só um adolescente rebelde, nada mais. A senhora tem família? Alguém que possa ajudá-la a encontrar outro lugar? Breno tentou soar menos severo. Célia sorriu tristemente. Só o Gabriel. E eu. Silêncio pesado caiu entre eles. Breno olhou ao redor novamente. Reconhecia alguns detalhes. O piso velho de cimento queimado,
A janela da sala que dava para a rua, o corredor estreito que levava aos quartos, tudo menor, mais apertado na memória, mas ainda ali. Por que aqui? Breno perguntou de repente. De todas as casas abandonadas, por que escolheu esta? Célia o encarou com uma expressão que ele não conseguiu decifrar. Porque eu precisava estar aqui. Ela fez uma pausa longa. E por que você devia algo? Breno sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Como assim? Eu devo algo? Não a conheço. Não me conhece, Célia concordou, mas conheceu alguém muito importante para mim. Há muito tempo. O coração de Breno acelerou. Memórias começaram a se agitar no fundo de sua mente, como fantasmas querendo sair de um porão trancado. Quem? Ele conseguiu perguntar, embora sua voz tivesse perdido a firmeza. Célia não respondeu imediatamente. Apenas caminhou até uma pequena estante e pegou uma fotografia emoldurada. Voltou e a entregou a Breno. Ele olhou, e seu mundo desmoronou. Na foto, um jovem sorria para a câmera. Devia ter uns 20 anos. Rosto magro, cabelos escuros, olhos brilhantes. Ao lado dele, Breno, mais jovem, mais magro, com aquele sorriso largo que ele não usava há décadas. Breno conhecia aquele rapaz, conhecia muito bem. Seu nome era Rafael Mourão, e ele estava morto há 30 anos. Breno segurou a fotografia com mãos trêmulas. O rosto de Rafael o encarava através do tempo, congelado naquele momento de felicidade que agora parecia tão distante. A memória voltou como uma enxurrada, arrastando com ela todos os sentimentos que ele havia enterrado sob camadas de sucesso e indiferença. Rafael Mourão, seu melhor amigo, seu único amigo talvez. Eles se conheceram no canteiro de obras onde ambos trabalhavam ainda adolescentes. Breno tinha 17 anos e Rafael, 19. Enquanto Breno carregava sacos de cimento para ajudar o pai pedreiro, Rafael trabalhava como servente, sonhando em juntar dinheiro para fazer faculdade de engenharia. Eram de mundos semelhantes, mas Rafael tinha algo que Breno invejava: esperança. Ele acreditava que as coisas poderiam melhorar, que esforço e honestidade trariam recompensa. Breno nunca acreditou nisso. Para ele, o mundo era uma arena cruel onde apenas os espertos sobreviviam. Rafael era meu irmão mais velho. Célia finalmente quebrou o silêncio, sua voz carregada de uma tristeza antiga. Ele falava de você direto. Dizia que vocês dois iam sair daquela vida, que iam construir algo juntos. Breno não conseguia tirar os olhos da foto. Rafael usava uma camisa xadrez velha, a mesma que usava quase todos os dias. Seu sorriso era genuíno, confiante. Eu me lembro dele. Breno murmurou a voz rouca. Éramos amigos. Eram mais que amigos. Célia corrigiu com firmeza. Ele te considerava um irmão. Confiava em você mais do que em qualquer pessoa. A culpa começou a apertar o peito de Breno como um torno. Ele fechou os olhos, tentando conter as memórias, mas era inútil. Elas vinham com força total. Fazia 30 anos, mas ele lembrava como se fosse ontem. Eles haviam descoberto algo, algo grande. No canteiro de obras onde trabalhavam, Breno e Rafael encontraram documentos escondidos que revelavam um esquema de desvio de materiais. O dono da construtora, um empresário influente chamado Otávio Braga, estava superfaturando obras públicas e embolsando milhões. Os documentos provavam tudo. Rafael queria denunciar. Ele acreditava em justiça, em fazer a coisa certa. Breno viu uma oportunidade. Enquanto Rafael planejava ir à imprensa, Breno foi até Otávio Braga, sozinho, à noite. E fez uma proposta. Entregaria os documentos de volta, garantiria o silêncio de Rafael em troca de dinheiro e uma posição na empresa. Não qualquer posição, uma posição que lhe desse acesso, poder, futuro. Otávio aceitou, mas havia um problema. Rafael não aceitaria silêncio. Ele era teimoso, idealista. Breno sabia disso. E então tomou a decisão que mudaria tudo. Marcou um encontro com Rafael numa noite chuvosa, numa área isolada perto da pedreira desativada nos arredores da cidade. Disse que tinha um plano.
que conseguiria mais provas, que fariam a denúncia juntos da maneira certa. Rafael acreditou. Ele sempre acreditava em Breno. Mas Breno não foi sozinho. Levou 2 homens que Otávio havia enviado. Homens que garantiriam o silêncio de Rafael para sempre. Breno não ficou para ver, não teve coragem. Apenas deu as costas e foi embora enquanto ouvia os gritos de Rafael ecoando na noite. Gritos que o perseguiram por anos, até que ele aprendeu a sufocá-los com trabalho, dinheiro e indiferença. Rafael foi encontrado 3 dias depois. Oficialmente, um acidente. Queda fatal da pedreira. Bêbado, segundo o relatório. Ninguém investigou a fundo. Otávio tinha contatos e Breno tinha sua recompensa. 2 meses depois, ele já trabalhava no escritório de Otávio. 6 meses depois, tinha seu primeiro apartamento próprio. 5 anos depois, abriu sua própria empresa de mineração com capital inicial misterioso que ninguém questionou. 10 anos depois, era milionário e em nenhum momento voltou para aquela casa, para aquele bairro, para aquelas memórias. Até agora. Breno abriu os olhos e devolveu a foto para Célia. Suas mãos ainda tremiam. Sinto muito pelo seu irmão. Foi tudo o que conseguiu dizer, e até para ele soou falso. Célia pegou a foto com cuidado, como se fosse uma relíquia sagrada. Você sabe o que aconteceu com ele? Ela perguntou, estudando o rosto dele. Sei o que todos sabem. Foi um acidente terrível. Breno manteve a voz firme, mas sentia suor frio escorrer pelas costas. Célia balançou a cabeça lentamente, como quem sabe de algo que não está sendo dito. Não foi acidente. Rafael não bebia. Nunca bebeu. Ele tinha planos. Estava juntando dinheiro. Ia fazer denúncia. Ela fez uma pausa pesada. Você sabe disso, não sabe? Vocês 2 descobriram algo juntos. Breno sentiu o chão fugir sob seus pés. Como ela sabia? Eu não sei do que está falando, mentiu, mas sua voz falhou. Rafael me contou tudo antes de morrer. Célia continuou, implacável. Ele me disse sobre os documentos, sobre a corrupção, e me disse que confiava em você para ajudá-lo a fazer a coisa certa. O silêncio que caiu foi ensurdecedor. Breno queria sair correndo, mas suas pernas não obedeciam. Queria gritar, negar, mas as palavras morreram em sua garganta. Onde você estava naquela noite? Célia perguntou, e sua voz agora carregava a acusação. A noite que meu irmão morreu, eu não me lembro. Faz muito tempo. Breno deu um passo para trás. Você lembra? Célia avançou. Sei que lembra. Breno virou-se abruptamente, precisando escapar daquela sala, daqueles olhos que o julgavam. Eu preciso ir. Ele caminhou em direção à porta. 3 semanas, senhora Mourão. Depois disso, essa casa será demolida. Providencie outro lugar. Mas antes que pudesse sair, a voz de Célia o parou. Gabriel é filho de Rafael. Breno congelou. Virou-se lentamente. O quê? Célia tinha lágrimas nos olhos, mas sua voz permanecia firme. Rafael tinha uma namorada, Cláudia. Ela estava grávida quando ele morreu. 4 meses. Ela limpou as lágrimas com as costas da mão. Cláudia era jovem, família pobre. Quando Rafael morreu, ela entrou em depressão. Mal conseguia cuidar de si mesma, muito menos de um bebê. Breno sentia como se estivesse sendo socado repetidamente no estômago. Eu assumi Gabriel quando ele nasceu, Célia continuou. Cláudia morreu quando ele tinha 3 anos. Overdose. Ela nunca se recuperou da morte de Rafael. Ela olhou diretamente nos olhos de Breno. Então eu criei meu sobrinho como meu filho, sozinha, nesta casa, a casa que um dia foi sua, a casa que você abandonou, assim como abandonou Rafael. As palavras eram facas afiadas, cada uma cortando mais fundo. Breno apoiou-se no batente da porta, sentindo tontura. Gabriel sabe? Ele perguntou com voz fraca. Sobre o pai? Sabe que o pai morreu antes dele nascer. Sabe que foi chamado de acidente, mas que eu nunca acreditei. Célia respirou fundo. E sabe que Rafael tinha um amigo que desapareceu logo depois da morte dele e ficou rico, misteriosamente. Breno sentiu náusea. Você contou a ele que...
que acha que eu... Não precisei contar. Célia cortou. Gabriel é esperto. Ele juntou as peças sozinho ao longo dos anos. E quando descobriu quem era o dono desta casa, o homem que ia nos tirar daqui, ele pesquisou. Descobriu seu nome, sua história, e viu fotos antigas. Ela apontou para a foto que ainda segurava. Ele viu você ao lado do pai dele e entendeu que você sumiu na mesma época que Rafael morreu, que você ficou rico logo depois. Gabriel pode ser jovem, mas não é idiota. Breno não sabia o que dizer. Não havia palavras. Apenas o peso esmagador de 30 anos de culpa desabando sobre ele. Eu não... Começou, mas Célia o interrompeu. Não me diga que não teve nada a ver com isso. Sua voz estava carregada de dor e raiva contidas. Não me insulte assim. Breno fechou os olhos. Poderia negar, poderia mentir, mas olhando para aquela mulher, para aquela casa, para a foto de Rafael, ele não conseguiu. Eu era jovem, murmurou, patético até para seus próprios ouvidos. Desesperado, queria sair da pobreza. E escolheu trair seu melhor amigo para isso. Célia completou a frase que ele não tinha coragem de dizer. Eu não matei ele. Breno finalmente falou, abrindo os olhos. Eu não fiz isso, mas entregou ele para quem fez. Célia retrucou. E isso não é diferente. Silêncio. Breno sabia que ela estava certa. Durante todos esses anos, ele se convencera de que não tinha sido culpa dele, que apenas aproveitara uma oportunidade, que Rafael fizera suas próprias escolhas. Mas era mentira. Tudo mentira que ele contava para dormir à noite. Ele traíra Rafael, entregara seu amigo para morrer em troca de dinheiro e poder, e depois construíra um império sobre aquele corpo. Por que está aqui? Breno perguntou com voz quebrada. Por que nesta casa, especificamente? Célia olhou ao redor, como se visse memórias nas paredes. Porque Rafael me trouxe aqui uma vez, quando vocês ainda eram amigos. Você estava trabalhando e ele me mostrou onde você morava. Disse que você era como um irmão, que você ia ajudá-lo a mudar o mundo. Ela sorriu tristemente. Quando anos depois eu precisei de um lugar, lembrei desta casa. Pesquisei e vi que estava abandonada, registrada em seu nome, mas vazia. Eu quis estar perto de algo que Rafael considerava importante. E também quis que você um dia voltasse e encontrasse alguém aqui. Alguém que soubesse a verdade. Vingança. Breno murmurou. Justiça. Célia corrigiu. Rafael nunca teve. Mas talvez agora, vendo você ter que encarar o que fez... Ela não completou a frase, mas não precisava. Breno olhou para o corredor onde Gabriel havia desaparecido. O filho de Rafael. O garoto que cresceu sem pai porque ele, Breno, escolhera dinheiro em vez de lealdade. Eu vou embora agora, Breno disse com voz neutra, tentando recuperar compostura. Mas a demolição continua. Não posso mudar isso. Eu sei. Célia não pareceu surpresa. Homens como você nunca mudam. A frase doeu mais do que Breno gostaria de admitir. Ele saiu da casa sem dizer mais nada, atravessou o quintal e entrou no carro. O motorista o olhou pelo retrovisor, esperando instruções. Me leve para casa, Breno ordenou. Enquanto o carro se afastava daquela rua, daquela casa, daquelas memórias, Breno olhou pelo retrovisor e viu Célia na porta, observando-o ir embora. E pela primeira vez em 30 anos, Breno Salgado chorou. Os dias que se seguiram foram os mais difíceis que Breno enfrentara em décadas. Ele tentou voltar à rotina, às reuniões, aos negócios, mas nada funcionava. Durante as apresentações de projetos, sua mente vagava. Durante jantares com parceiros, ele mal tocava na comida. À noite, sozinho em sua mansão vazia, apenas olhava para o teto, incapaz de dormir. As memórias não lhe davam trégua. Rafael rindo enquanto compartilhavam marmita no canteiro. Rafael ajudando-o quando o pai de Breno chegava bêbado e violento em casa. Rafael dizendo que juntos eles conseguiriam uma vida melhor. E então, a última memória, a que Breno mais tentava reprimir. A chuva caindo forte naquela noite.
Rafael chegando ao ponto de encontro, encharcado mas sorrindo, acreditando que Breno tinha um plano. Os faróis surgindo na escuridão. Os homens saindo do carro. O momento em que Rafael percebeu o olhar de traição pura em seus olhos, quando fitou Breno. E Breno virando as costas, os gritos, o silêncio depois. Breno se levantou da cama pela 5ª noite consecutiva, sem dormir. Caminhou até o bar da sala e serviu-se de uísque. Bebeu direto da garrafa, mas nem o álcool conseguia anestesiar a dor, que agora explodia dentro dele. Pegou o telefone. Eram 3 da manhã. Discou mesmo assim. Alô? A voz do outro lado era sonolenta e irritada. Seu advogado. Cancele a demolição. Breno ordenou. O quê? Senhor Salgado, são 3 da... Cancele. Ah, demolição. Breno repetiu pausadamente. Mas o projeto, os investidores, já assinamos contratos. Eu sei. Compre os outros terrenos, refaça o projeto. Mas aquela casa específica, a da esquina, não será tocada. Senhor Salgado, isso vai custar. Não me importa quanto vai custar. Breno cortou. Apenas faça. Desligou sem esperar resposta. Mas cancelar a demolição não era suficiente. Breno sabia disso. Não mudava o passado. Não trazia Rafael de volta. Não apagava a traição. Ainda assim era alguma coisa. Nas manhãs seguintes, voltou ao bairro Santa Efigênia, sozinho desta vez. Sem motorista, sem carro de luxo. Dirigiu seu próprio carro, um sedã discreto que raramente usava. Estacionou em frente à casa e ficou ali, apenas observando. Viu Célia saindo com Gabriel. Ela segurava sacolas de compras e o garoto caminhava ao lado dela em silêncio, com fones de ouvido. Eles não o viram. Breno observou como Célia interagia com Gabriel. A forma como ela tocava o ombro dele quando falava algo, como ele revirava os olhos, mas ainda assim sorria de leve. Havia amor ali, conexão, família, tudo que Breno nunca tivera, tudo que ele destruíra para Rafael. Ele esperou até eles voltarem, quase 2 horas depois. Quando Célia abriu o portão e finalmente o viu no carro, ela parou. Gabriel também olhou, e seu rosto imediatamente se fechou em expressão hostil. Breno saiu do carro. "Posso falar com a senhora?" perguntou. Célia trocou um olhar com Gabriel, que balançou a cabeça negativamente, mas ela ignorou. "Entre", disse simplesmente. Gabriel soltou um suspiro frustrado e entrou na casa na frente deles, indo direto para o quarto e batendo a porta novamente. Na sala, Célia guardou as compras e preparou café sem perguntar se Breno queria. Apenas colocou 2 xícaras na mesa pequena da cozinha e sentou-se. Breno sentou-se na frente dela. "Cancelei a demolição", anunciou sem rodeios. Célia ergueu as sobrancelhas, surpresa genuína atravessando seu rosto. "Por quê?" Porque... Breno buscou as palavras certas e não encontrou. Porque precisava. Célia estudou-o em silêncio, tomando um gole de café. "Isso não muda nada", ela finalmente disse. "Não traz Rafael de volta." "Eu sei." Breno olhou para suas mãos. "Mas é o mínimo que posso fazer. O mínimo seria confessar o que fez." Breno levantou a cabeça bruscamente. "Confessar seria me destruir, perder tudo que construí." "Construiu em cima do corpo do meu irmão." Célia não piscou. "Talvez mereça perder." As palavras eram duras, mas verdadeiras. Breno sabia disso. "Eu mereço", concordou, surpreendendo a si mesmo. "Mereço perder tudo, mas confessar agora não ajuda ninguém. Rafael continua morto. Otávio Braga morreu há 5 anos de ataque cardíaco. Os homens que ele enviou, não faço ideia onde estão. Minha confissão não traria justiça, apenas destruição." "Para você?" Célia apontou. "Sim, para mim." Eles ficaram em silêncio. O café esfriava nas xícaras. "O que você quer, Breno?" Célia perguntou cansada. "Por que voltou aqui de novo?" Breno não tinha resposta. Ou melhor, tinha, mas não sabia como expressar. Queria redenção, queria perdão. Queria voltar no tempo e fazer escolhas diferentes. Mas nada disso era possível. "Quero ajudar", foi o que conseguiu dizer. "Ajudar?" Célia quase riu.
mas era um riso amargo. Como? Financeiramente. Posso garantir que você e Gabriel tenham uma vida confortável, casa própria, educação, tudo o que precisarem. Célia o olhou com tal desprezo que Breno se encolheu. Você acha que é dinheiro que precisamos? Que dinheiro sujo compra o que você destruiu? Não, eu sei que não. Breno abaixou a cabeça. Mas não sei o que mais posso fazer. Pode viver com o que fez. Célia se levantou. Como eu vivo todos os dias com a falta do meu irmão. Como Gabriel vive sem nunca ter conhecido o pai. Pode carregar isso, Breno. É o que deve fazer. Ela caminhou até a pia e lavou as xícaras, dando as costas para ele. Breno sabia que deveria ir embora, mas não conseguia se mexer. Rafael me perdoaria? A pergunta saiu antes que pudesse pensar. Célia parou de lavar as xícaras. Ficou parada, de costas, por um longo momento. Não sei, respondeu finalmente sem se virar. Rafael era bom demais. Talvez perdoasse. Mas eu não sou Rafael. E Gabriel definitivamente não é. Naquele momento, a porta do quarto se abriu e Gabriel saiu. Caminhou direto até a sala e parou na frente de Breno, que ainda estava sentado. O garoto o encarou com olhos que ardiam de raiva contida. Você matou meu pai. Não foi uma pergunta. Breno sentiu como se tivesse levado um soco. Gabriel. Célia começou, mas o garoto a interrompeu. Não, tia. Ele precisa ouvir. Gabriel manteve os olhos fixos em Breno. Você matou ele. Talvez não com suas próprias mãos, mas foi você. E agora vem aqui com sua cara de culpado, achando que cancelar uma demolição ou oferecer dinheiro faz diferença? Breno não conseguia desviar o olhar. Via Rafael naquele rosto jovem. A mesma determinação, a mesma intensidade. Você está certo, Breno admitiu. Voz fraca. Nada que eu faça faz diferença. Então por que está aqui? Gabriel praticamente cuspiu as palavras. Porque preciso que vocês saibam, Breno engoliu em seco, que não passa um dia sem que eu me arrependa. Sem que eu pense no que fiz. Bom? Gabriel cruzou os braços. Espero que seja assim até o dia que você morrer. Espero que não tenha um segundo de paz. As palavras deveriam soar cruéis, mas Breno apenas concordou. Eu também espero isso. Gabriel pareceu desarmado pela concordância. Sua raiva vacilou, confusão tomando seu lugar. Você admite que matou ele? Admito que traí ele, que entreguei ele para morrer. Que sou responsável pela morte dele, tanto quanto os homens que o empurraram daquela pedreira. Breno sentiu lágrimas queimarem seus olhos. E admito que construí tudo que tenho em cima dessa traição. Gabriel balançou a cabeça, não acreditando no que ouvia. E vai continuar tendo tudo? Vai continuar rico e poderoso enquanto meu pai está morto e a gente vive com o mínimo? Gabriel! Célia repreendeu. Mas o garoto continuou. É isso? Você admite, diz que se arrepende e continua com sua vida perfeita? Breno não tinha resposta para isso, porque Gabriel estava certo. Era exatamente isso. Ele confessava, derramava sua culpa, mas no fim voltaria para sua mansão, para sua empresa, para sua vida de luxo. Não sei o que você quer que eu faça, Breno murmurou. Eu quero que você sofra, Gabriel disse com voz tremendo. Quero que você sinta um pouco do que eu sinto todos os dias, sabendo que nunca vou conhecer meu pai por causa de você. E então, o garoto começou a chorar. Não choro de raiva, mas de dor profunda, de perda que nunca cicatrizou. Célia foi até ele e o abraçou, murmurando palavras suaves, enquanto Gabriel soluçava em seu ombro. Breno ficou ali, sentindo-se o pior tipo de homem, sabendo que era. Levantou-se lentamente e caminhou até a porta. Antes de sair, olhou para trás uma última vez. Viu Célia segurando Gabriel, o garoto chorando pela perda de um pai que nunca conheceu, uma perda causada por ele. Sinto muito, Breno sussurrou, sabendo que não era suficiente, e saiu. Mas desta vez, sabia que não conseguiria simplesmente ir embora e esquecer. Porque Gabriel estava certo. Ele precisava sofrer, precisava pagar, e talvez, de alguma forma, finalmente pagaria.
As semanas seguintes foram as mais estranhas da vida de Breno. Ele não conseguia voltar ao que era antes. Cada reunião de negócios parecia vazia. Cada conquista financeira sem sentido. Olhava para seu reflexo no espelho e via um estranho. Um homem que construíra um império, mas perdera sua humanidade no processo. Voltou à casa de Célia mais 3 vezes naquele mês. Não anunciado, não pedindo permissão, apenas aparecendo. Na primeira vez trouxe mantimentos, sacolas cheias de alimentos, produtos de limpeza, coisas que notara faltarem quando esteve lá. Célia aceitou com relutância, mas Gabriel recusou-se até mesmo a olhar para ele. Na segunda vez, trouxe um técnico de refrigeração. Havia notado que a geladeira fazia um barulho estranho e parecia velha. Célia protestou, mas o técnico já estava lá, e Breno insistiu que era o mínimo. Gabriel trancou-se no quarto e colocou música alta até que Breno fosse embora. Na terceira vez, trouxe apenas a si mesmo. Sentou-se na varanda com Célia enquanto ela regava as plantas. Gabriel estava na escola. Ficaram em silêncio confortável por um tempo. Por que continua voltando? Célia finalmente perguntou, sem olhar para ele. Breno pensou sobre isso. Não tinha uma resposta clara. Não sei. Acho que preciso estar aqui, perto do que perdi, do que destruí. Célia parou de regar e olhou para ele. Está procurando punição ou redenção? Não sei se mereço redenção. Breno respondeu honestamente. Então talvez punição. Redenção não é algo que você merece ou não merece. Célia se sentou ao lado dele nos degraus da varanda. É algo que você constrói, todo dia, com escolhas. Como você aprendeu isso, Rafael? Ela sorriu tristemente. Ele sempre acreditava que as pessoas podiam mudar, que nunca era tarde demais para fazer o certo. Ele era melhor que eu, era melhor que a maioria das pessoas. Célia concordou, mas também era humano, tinha falhas, ficava com raiva, cometia erros, mas sempre tentava ser melhor. Breno sentiu um nó na garganta. Eu parei de tentar há muito tempo. Então comece de novo. Célia o encarou. Se é isso que quer. Naquele momento, Gabriel chegou da escola. Parou ao ver Breno ali, seu rosto se fechando imediatamente. Oi, tia, cumprimentou Célia, ignorando Breno completamente. Como foi a escola? Célia perguntou. Normal. Gabriel deu de ombros. Tenho prova de matemática amanhã. Estudou? Vou estudar agora. Gabriel começou a entrar, mas Breno falou antes que pudesse pensar melhor. Você é bom em matemática. O garoto parou e virou-se lentamente, com expressão de incredulidade. Por quê? Vai me dar aula agora? Não. Breno se levantou. Só estava perguntando. Bom, não é da sua conta. Gabriel retrucou e entrou batendo a porta. Célia suspirou. Ele vai precisar de tempo, muito tempo. Eu sei. Breno olhou para a porta fechada. Posso esperar. Mas esperar não era suficiente. Breno precisava fazer mais. Precisava tentar reconstruir o que havia destruído, mesmo sabendo que nunca conseguiria completamente. Começou a pesquisar sobre Gabriel, discretamente. Descobriu que ele estudava numa escola pública, tinha notas razoáveis, mas não excelentes. Gostava de desenho. Célia trabalhava como faxineira em 3 casas diferentes, ganhando pouco mais que um salário mínimo. Breno pensou em simplesmente transferir dinheiro para a conta deles, mas sabia que Célia recusaria, e Gabriel o odiaria ainda mais. Então decidiu fazer algo diferente. Criou um fundo de bolsas de estudo anônimo para alunos da escola de Gabriel. 5 bolsas integrais para cursos técnicos ou pré-vestibulares. Gabriel seria um dos contemplados, mas não saberia que Breno estava envolvido. Também contratou Célia, não diretamente, mas através de uma empresa terceirizada que prestava serviço para sua companhia. Ofereceu-lhe uma posição de supervisora de limpeza com salário triplicado e benefícios. Quando o gerente da empresa questionou por que especificamente ela, Breno apenas disse que queria dar oportunidade para alguém dedicado. Célia aceitou a proposta, sem saber da conexão. Eram pequenas coisas,
quase insignificantes comparadas ao que ele havia tirado. Mas eram algo. Um dia, 3 meses após o primeiro reencontro, Breno voltou a casa. Célia o recebeu com surpresa. Não sabia que viria hoje. Nem eu, Breno admitiu. Posso entrar? Ela assentiu. Gabriel estava na sala, desenhando. Olhou para Breno com o usual desprezo, mas não disse nada. Breno observou o desenho. Era surpreendentemente bom. Um retrato de uma mulher que ele não reconheceu. É bonito, comentou sem esperar resposta. Gabriel olhou para ele, surpreso pela observação. É minha mãe, murmurou. Minha mãe biológica, Cláudia. Breno lembrava dela vagamente, uma garota tímida que Rafael namorava. Cabelos longos, sorriso doce. Você desenha bem. Meu pai também desenhava. Gabriel disse, ainda olhando para o papel. Tia Célia me mostrou alguns desenhos dele. Breno sentiu um aperto no peito. Rafael realmente desenhava, esboços de construções, projetos que imaginava criar quando fosse engenheiro. Posso ver? Pediu. Os desenhos dele? Gabriel pareceu considerar recusar, mas finalmente se levantou e foi até o quarto. Voltou com uma caixa velha de sapatos. Dentro havia papéis amarelados, desenhos a lápis, alguns projetos de casas, alguns retratos. Um deles era de Breno, ainda adolescente, sorrindo. Breno pegou aquele desenho com mãos trêmulas. Rafael o havia desenhado num momento de descanso no canteiro. Breno lembrava daquele dia. Estavam comendo marmitas sentados em tijolos, e Rafael comentou que queria capturar aquele momento. Ele gostava de você, Gabriel disse em voz baixa. Dá para ver pelo jeito que desenhou. Breno não conseguiu falar. Apenas olhou para aquele rosto jovem no papel, desenhado com cuidado e afeto. Eu não merecia. Conseguiu sussurrar. Não, Gabriel concordou. Mas ele não sabia disso. Silêncio pesado caiu sobre eles. Célia observava da cozinha sem interferir. Gabriel. Breno devolveu o desenho para a caixa com cuidado. Eu nunca vou conseguir consertar o que fiz. Nunca vou trazer seu pai de volta. Nunca vou apagar a dor que causei. Eu sei. O garoto cruzou os braços. Mas quero tentar fazer algo. Qualquer coisa. Não para me redimir. Não para ser perdoado. Mas porque é o certo. Gabriel o estudou por um longo momento. Você quer se sentir melhor? Não foi uma pergunta. Sim, Breno admitiu. Quero. Mas também quero que você e sua tia tenham uma vida melhor. Sua vida é boa, Gabriel retrucou. Não precisamos da sua caridade. Não é caridade, é responsabilidade, é culpa, Gabriel corrigiu. Você quer aliviar sua consciência. Isso também, Breno não negou. Mas não invalida o fato de que posso ajudar. Gabriel balançou a cabeça e voltou ao sofá, pegando o lápis novamente. Não quero sua ajuda. Breno assentiu, entendendo. Olhou para Célia, que apenas deu de ombros. Ele saiu daquela casa sabendo que o caminho seria longo, talvez impossível. Mas pela primeira vez em 30 anos, sentia que estava tentando fazer algo certo, mesmo que fosse tarde demais. 6 meses haviam passado desde que Breno voltara àquela casa pela primeira vez. 6 meses de visitas irregulares, conversas difíceis, silêncios desconfortáveis. 6 meses de Gabriel mantendo distância, de Célia observando com cautela, de Breno tentando encontrar redenção em pequenos gestos. A casa ainda estava de pé, não seria demolida. O projeto comercial fora redesenhado ao redor dela, transformando-a numa espécie de monumento não intencional no meio do desenvolvimento. Alguns achavam estranho. Breno não se importava. Gabriel havia sido aceito na bolsa de estudos. Célia prosperava no novo emprego. Nenhum dos dois sabia que Breno estava envolvido, e ele pretendia manter assim. Mas naquela manhã de dezembro, tudo mudou. Breno recebeu uma ligação de Célia. Ela nunca ligava. Seu coração disparou ao atender. Gabriel está no hospital. A voz dela estava quebrada. Teve um acidente. De moto. Breno nem esperou detalhes. Apenas pegou as chaves e correu. No hospital encontrou Célia na sala de espera, rosto pálido, olhos vermelhos.
Ela se levantou ao vê-lo, surpresa. Como você, eu não disse onde. Liguei para todos os hospitais até encontrar. Breno ofegou. Como ele está? Não sei ainda. Está na cirurgia. Quebrou a perna em 3 lugares. Bateu a cabeça. Ela começou a chorar. Ele não tinha capacete. Não tinha. Breno a abraçou sem pensar. Célia se enrijeceu por um segundo, mas então se permitiu chorar em seu ombro. Ele vai ficar bem. Breno murmurou, sem saber se era verdade. Vai ficar bem. Esperaram por horas. Breno ficou ali, mesmo quando Célia disse que ele podia ir. Não conseguia. Precisava saber que Gabriel ficaria bem. Finalmente, um médico apareceu. A cirurgia fora bem-sucedida, perna reparada com pinos, sem traumatismo craniano grave. Ele ficaria bem. Célia quase desabou de alívio. Breno segurou-a novamente, sentindo suas próprias pernas fracas. Quando permitiram visitas, Célia entrou primeiro. Breno ficou do lado de fora, olhando pela janela do quarto. Gabriel estava pálido, com a perna imobilizada, curativos na cabeça, mas acordado. Vivo. Célia saiu depois de alguns minutos, limpando lágrimas. Ele quer falar com você, ela disse, surpresa na voz. Breno piscou, chocado. Comigo? Foi o que disse. Com pernas trêmulas, Breno entrou no quarto. Gabriel o observava com olhos cansados, mas conscientes. Oi. A voz do garoto estava fraca. Oi. Breno aproximou-se da cama. Como está se sentindo? Como se tivesse sido atropelado por um caminhão. Gabriel tentou sorrir, mas virou careta de dor. Breno puxou uma cadeira e sentou-se. Sua tia disse que você quis falar comigo. Gabriel olhou para o teto por um momento antes de responder. Eu pensei que ia morrer, disse baixinho, quando a moto capotou, quando bati no chão. Pensei que ia morrer sem nunca ter conhecido meu pai. Breno sentiu um nó na garganta. E pensei que ia morrer odiando você. Gabriel continuou. E percebi que não quero isso. Não quero viver odiando. Meu pai não ia querer isso para mim. Gabriel, deixa eu terminar. O garoto o interrompeu. Eu ainda fico com raiva de você. Ainda acho que o que fez foi imperdoável. Mas também vi você nesses últimos meses, vindo aqui, tentando. E minha tia disse que você ficou no hospital a noite toda, esperando. Fiquei. Breno confirmou. Por quê? Breno pensou na resposta. Poderia mentir, dizer algo nobre, mas decidiu pela verdade. Porque quando soube que você estava ferido, senti como se fosse minha culpa também, como se eu tivesse machucado você de novo. Ele respirou fundo. E por quê? Porque você é filho de Rafael e eu falhei com ele. Não posso falhar com você também. Gabriel o estudou em silêncio. Você sabia sobre a bolsa de estudos, não sabia? Breno congelou. Como? Pesquisei o fundo. Rastreei. Não foi fácil, mas descobri. Gabriel deu um meio sorriso. Sou bom com computador. Melhor do que você acha. Breno não sabia o que dizer. E o emprego da minha tia. Também foi você. Gabriel, eu não vou aceitar seu dinheiro. Gabriel cortou. Nunca vou aceitar. Mas... Ele hesitou. Mas talvez possa aceitar sua presença. Às vezes, se você prometer uma coisa, qualquer coisa, promete que vai me contar sobre ele, sobre meu pai, tudo que você lembra, as coisas boas e as ruins, como ele era de verdade. Breno sentiu lágrimas queimarem seus olhos. Prometo. Gabriel assentiu e fechou os olhos, cansado. Pode começar agora, enquanto a morfina me mantém acordado. Breno sorriu através das lágrimas e começou. Contou sobre o dia que conheceu Rafael, sobre como ele o defendeu quando outros trabalhadores zombavam de Breno por ser franzino, sobre como Rafael dividia sua comida quando Breno esquecia a marmita, sobre seus sonhos de ser engenheiro, de construir prédios bonitos e seguros para pessoas pobres morarem. Contou sobre o senso de humor de Rafael, como ele imitava o chefe pelas costas e fazia todos rirem, sobre como ele cantava mal, mas sempre cantava enquanto trabalhava, sobre como acreditava que o mundo poderia ser melhor.
e Gabriel ouvia com olhos fechados, às vezes sorrindo, às vezes com lágrimas escorrendo pelo rosto. Quando Breno terminou, o garoto já dormia. Mas havia paz em seu rosto que não estava ali antes. Breno ficou ali, apenas observando. Célia entrou silenciosamente e sentou-se ao lado dele. Obrigada, ela murmurou, por contar a ele, por estar aqui. Eu devia estar. Breno respondeu. Devia ter estado sempre. Eles ficaram ali em silêncio, dois estranhos unidos pela memória de um homem bom que foi tirado cedo demais. Ele não vai te perdoar completamente, Célia finalmente disse. E eu também não. Eu sei, mas talvez possamos coexistir, construir algo novo em cima das ruínas. Breno olhou para ela. Você acha isso possível? Rafael acharia. Célia sorriu tristemente. E se ele achava, talvez eu deva tentar acreditar também. Nos meses seguintes, as coisas mudaram. Lentamente, dolorosamente, mas mudaram. Breno visitava Gabriel durante a recuperação. Trazia livros, conversava, contava mais histórias sobre Rafael. Gabriel ainda tinha momentos de raiva, de afastamento. Mas também começava a se abrir. Célia aceitou que Breno pagasse as despesas médicas de Gabriel. Não como caridade, mas como responsabilidade. Como dívida que nunca seria quitada completamente, mas que ele precisava tentar pagar. E Breno começou a mudar. Criou programas de bolsas em sua empresa para jovens de bairros pobres. Estabeleceu fundos para famílias de trabalhadores acidentados. Começou a fazer as coisas que Rafael teria feito se tivesse tido a chance. Não por redenção, não mais, mas porque era o certo. Uma tarde, quase um ano após aquele primeiro retorno, Breno estava na varanda da casa com Gabriel, que agora andava bem, apesar de leve manquejar. O garoto desenhava enquanto Breno apenas observava o movimento do bairro. Você nunca vai se livrar da culpa, vai? Gabriel perguntou de repente. Não, Breno respondeu honestamente. Nunca. Bom, Gabriel disse sem olhar para cima. Porque não devia. Eu sei. Mas também... Gabriel pausou, escolhendo palavras. Também acho que meu pai não ia querer que você se destruísse por isso. Ele ia querer que você tentasse ser melhor. Como você sabe? Porque é o que tia Célia sempre diz que ele faria. Gabriel finalmente olhou para Breno. E porque é o que eu estou tentando fazer também. Ser melhor, como ele. Breno sentiu orgulho inundar seu peito. Orgulho que não tinha direito de sentir, mas sentiu mesmo assim. Você já é melhor, disse sinceramente. Muito melhor que eu. Gabriel deu um meio sorriso. Baixa régua. Breno riu. Era a primeira vez que ria genuinamente em muito tempo. Célia saiu de casa naquele momento trazendo café. Sentou-se com eles e os três ficaram ali, observando o pôr do sol pintar o céu de laranja e rosa sobre as favelas de Belo Horizonte. Não era perdão, não era redenção completa, mas era algo. Era um começo. E pela primeira vez em 30 anos, Breno Salgado sentia que talvez, apenas talvez, pudesse aprender a viver com o que fizera. Não esquecendo, não se perdoando, mas tentando todos os dias ser um pouco mais como o homem que ele traíra. Ser um pouco mais como Rafael. A casa na esquina permaneceria de pé. Um lembrete silencioso, um memorial não oficial, para um homem bom, que morreu jovem demais. E dentro dela, uma família improvável começava a se formar. Construída sobre dor, culpa e responsabilidade, mas também sobre escolha. A escolha de não deixar a tragédia definir tudo. A escolha de tentar. E às vezes, tentar era o máximo que alguém podia fazer. Fim. E aí, você chegou até o final dessa história. Se ela tocou seu coração de alguma forma, não esqueça de se inscrever no canal, curtir este vídeo e ativar o sininho de notificações para não perder nenhuma das nossas histórias. Cada like, cada inscrição, cada comentário ajuda nosso canal a crescer e a trazer cada vez mais histórias que mexem com a alma. E me conta aqui nos comentários, de onde você está assistindo esse vídeo? Qual foi a parte que mais te emocionou?
Sua participação é muito importante para nós. Até a próxima história. Um abraço.